Shalom, pessoal do YouTube, como é que tá do lado daí? Muito bom ver todos vocês aqui. Eu peço que se inscrevam no canal, apertem o sininho, deem o like, compartilhem os vídeos, tem muita gente boa aqui no canal, tem vídeos de anos e anos e anos, de grandes sábios da Torá, falando e dando de ver Torá para todo mundo aproveitar. Não deixe de verificar também os vídeos antigos, tem vídeos aí de 10 anos, sei lá, já para todo mundo olhar e ter sempre que falar no Parashá da semana e em todo assunto da Torá. Bezerat Hashem. Pessoal, qual foi o fim de Yosef? A gente sabe que Yosef faleceu e que antes de falecer ele pediu para Am Israel, para os descendentes de Abraão, Isaac e Jacob, para que eles levassem para Eretz Israel, quando eles finalmente fossem redimidos e tirados do Egito e levados de volta por Hashem para Israel, que eles levassem junto com eles o caixão deles. Levem meus ossos, pede ele, por favor, levem meus ossos. E realmente aparece escrito que quando Moshe Rabbeinu estava voltando para Israel, estava saindo do Egito, ele vai buscar o caixão com os ossos de Yosef. Essa assim que está escrito na Torá, assim que está escrito no Humash. Fica aqui uma pergunta. Da linguagem dos psukim, dos versículos, dá a entender que Yosef se decompôs, virou ossos. Porque o passuco fala que Moshe Rabbeinu foi pegar os ossos de Yosef. Só que tem uma promessa na Guemará de que o corpo dos justos não se decompõe. É um dos milagres que Hashem faz para aqueles que conseguem elevar e santificar o corpo deles ainda em vida, conectando com a Torá fortemente e com Hashem elevando a matéria a um nível tal que os grandes justos, fala Guemará, que o corpo deles, Hashem promete que mesmo embaixo da terra não vai se decompor. Só que a gente sabe que Yosef era um cara justo, né? Um grande tzadik. Inclusive o nome dele é Yosef HaTzadik, Yosef o justo. E justo ele vai se decompor e vai contra a promessa de Hashem. Então fica a pergunta, como é que pode ser que está falando a palavra ossos para se referir dele? Então, pessoal, a gente tem que entender melhor essa história de promessa de que Hashem não deixa o corpo dos justos se apodrecer. Fala Guemará que somente 7 pessoas tiveram méritos na história não ter o corpo nem tocado por verme nenhum, completamente intacto. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, Miriam e Binyamin, filho de Jacob. Essas 7 pessoas tiveram esse mérito. A Guemará, em outro local, ela comenta que os justos, o resto dos tzadikim, também existe dentre eles uma segunda categoria. A gente vê que estão divididos em 3 categorias. A primeira que eu comentei, dos 7, essa segunda categoria que fala que também nunca vão se decompor completamente, mas que sim entram vermes dentro da carne dessas pessoas. Quem são esse segundo grupo de tzadikim? São aquelas pessoas que nunca sentiram inveja no coração delas. Se a pessoa não sentiu nunca inveja do início ao fim da vida, vai estar entre esses grupos de justos. Difícil, né? Eu já caí nessa. Eu acho que todo mundo, muita gente aí também deve ter caído nessa. Eu já reprovei. Infelizmente não vou estar nesse grupo. Mas tá bom. Existe um terceiro grupo de justos, que é todo o resto, que sim, fala Guemará, se decompõe naturalmente. Existe esse conceito errado de que o cara é tzadik e o cara não se decompõe, que essa é uma regra geral. A gente vê da Guemará que não é bem assim. Existem 3 níveis, que sim, muitos tzadikim se decompõem. E a gente pergunta, qual é o caso de Yosef? Tá bom, a gente sabe que ele não está listado entre um dos primeiro grupo, um dos 7. Apesar de Binyamin, irmão dele, sim está citado, Yosef não está. Talvez ele está no segundo grupo. Pode ser. A gente pode falar que ele nunca... Será que a gente vai falar que ele sentiu inveja no coração? Justo Yosef, que fala a Torá, fala os nossos sábios,
que existe uma brahá especial relacionada a Yosef que não recai olho grande sobre ele, porque ele nunca colocou olho grande nas coisas dos outros? Então, nunca fez Ainará, então é difícil falar que ele teve inveja, já que essa brahá está relacionada a ele. A gente pode dizer que essa brahá só foi colocada sobre ele e ele só chegou nesse nível depois da história de Potifar, em que ele, mesmo sendo tentado, não colocou o olho na mulher do próximo, e que essa brahá recaiu somente então, e que essa história de inveja pode ter aparecido durante a infância dele, pode ser. É uma possibilidade de resposta. A gente também pode dizer que ele está também no segundo grupo, mas que existe uma klalá, uma coisa uma maldição relacionada a Yosef. Qual foi? Yosef cometeu um erro durante a vida. Enquanto ele ainda era o vice-rei do Egito, ainda estava tentando enganar os irmãos para tentar se fazer passar de vice-rei, que ele estava tentando prender eles e que eles estavam naquela situação tensa. Quem quiser ver, pode olhar lá em Bereshit essa história. Ele falou do pai dele como seu servo. Ele utilizou essa frase, deixou que um dos irmãos falasse que meu pai, vice-rei, seu servo. Ele deixou que isso fosse dito e não repreendeu. Ele deixou que o próprio pai dele, ou seja, a falta de o próprio pai dele fosse falado como servo dele. Hashem falou, isso foi uma coisa feia, vai ter uma klalá sobre você. E a gente vê que em outro makom da Torá, em outro local da Torá, Yosef, ainda em vida, a Torá fala dele como ossos. No final do Sefer Bereshit, quem quiser olha lá. Fazendo parte de uma klalá colocada sobre ele, uma reprimenda colocada sobre ele. A gente pode dizer que no fundo Yosef não se decompôs também, que ele sim estava no segundo grupo de Tzadikim, mas que a partir de então a Torá, por causa dessa punição, começou a se relacionar com ele dessa forma, como ossos. Mesmo que no fundo realmente ele continuou lá, pertencendo ao segundo grupo, com o corpo praticamente intacto. Pessoal, a gente está falando aqui de pessoas de nível absurdo. Abraham, Isaac, Jacob, Aram, Miriam, Yosef, Benjamim, tzadikim gigantescos, as 12 tribos. A gente está falando de pessoas gigantescas. Cada um em um também pode tentar, no seu nível, tirar a inveja de dentro de si. A gente vê que esse é um ponto importante para Hashem. Tá? Além de estar nos 10 mandamentos, não cobiçarás, a gente vê que está no grupo de tzadikim, nesse segundo grupo, a gente vê que não está aqueles que mais estudaram, aqueles que fizeram grandes outros atos, aqueles que tinham caráter, não sei o que, daqueles que nunca sentiram inveja. A gente está vendo que Hashem coloca essa questão muito alta no ranking de prioridades. A gente tem que prestar atenção nisso, e para a gente entender a chave de como evitar a inveja, é só a gente entender que Hashem coloca cada um em um no mundo com o que ele precisa para cumprir a sua missão. Ninguém vai receber mais do que o outro, que aquele que não deveria, ele recebeu o que não deveria, eu tenho menos do que eu preciso, tenho menos do que eu deveria. A Hashem colocou você, com as suas habilidades, na situação que você está, para que você se desenvolva e sirva a Ele da forma como você consegue. No nosso nível, vamos tentar tirar a inveja do coração, interiorizar que Hashem quer que a gente cumpra nossa meta do jeito que a gente é, do jeito que a gente criou ele. Se trabalhe com as ferramentas que ele deu pra gente. Pessoal, vamos interiorizar isso. Shabbat Shalom. Até a próxima.